Os primeiros dias de vida de um bebê são únicos. São dias de acolhimento, construção de vínculo, aprendizado e cuidado intenso. E quando falamos em presença, não estamos falando apenas da mãe. Pais também cuidam, criam, embalam, perdem o sono e formam memórias. E para que tudo isso aconteça de forma mais justa e equilibrada, a licença paternidade é fundamental. Muito além de um benefício legal, ela é um direito, uma responsabilidade, um gesto de amor. Neste Dia dos Pais, o PodClean traz os dois lados dessa vivência, o de quem cuida e o de quem também precisa construir espaços de cuidado. Olá, eu sou a Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. Hoje a nossa conversa é com o Thiago, que é pai, empresário e defensor de uma paternidade mais consciente. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. É um prazer receber o pai, trazer essa voz importante para a nossa conversa, em que a gente não pode deixar só para as mães. Com certeza, Bruna. Eu quero que você se apresente um pouquinho, fale da sua família, dos seus filhos, quantos filhos você tem, qual é a idade deles. Sim. Meu nome é Thiago, muito prazer, uma honra estar aqui nesse especial dos Dias dos Pais. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, né? Então, desde o início, quando eu soube que a gente estava grávida, né? Eu e a Jéssica, então a gente decidiu... naquele momento eu já era CLT, né? A Jéssica estava no sonho de terminar a faculdade de advocacia e ela já estava quase terminando e a Marina veio como esse presente pra gente e aí eu fiquei nessa dúvida. A gente já estava se organizando para a construção do ser humano, né? Da Marina. E aí a gente ficou nessa dúvida de como seria nosso futuro e aí, naquele momento, quando a gente já sabia que a Marina ia nascer, eu já tomei a decisão de ir migrando pro CNPJ e aí foi onde eu comecei a sair da empresa que a gente trabalhava, né? E comecei a criar meu CNPJ, minha carteira de clientes e tal. E foi aí quando a Marina nasceu, eu já era CNPJ e já estava 100% integral como pai. E aí foi onde a gente decidiu, já na nossa casa, né, ter um escritório na frente de casa, onde a Jéssica já tinha o escritório de advocacia dela, e eu também tinha minha empresa de desenvolvimento de sistema. Então, no momento que a Marina nasceu, a gente já estava com tudo estruturado para poder construir a Marina, né? Então, foi esse o nosso processo de construção da família, né, sabendo já que a gente tinha essa necessidade de criar uma conexão mais afetiva. Puxa, eu não sabia que você já tinha feito essa opção ao saber que seria pai para estar mais presente. Sim. Que bonito isso, Thiago. Sim. Bom, de fato, nós, né, a nossa primeira fase da vida é entender como nossos pais nos criam, né, e aí a gente criou essa reflexão. Eu e a Jéssica, né, você sabe, a gente conversa bastante, a gente gosta de conversar sobre a paternidade, a maternidade. Sim. E naquele momento a gente já tinha decidido já em ter nosso escritório em casa para a gente poder construir uma boa relação com a nossa filha. Então, a sua experiência pessoal com a chegada dos seus filhos, Sim. Você pode ter licença paternidade como empresário? Sim, nesse momento, eu já tinha minha empresa, né? Então, nesse momento, eu realmente esqueci da licença paternidade. Eu vivi ali, lógico, com a Jéssica, né? Porque nesses primeiros dias a presença do pai é crucial, né? Eu diria mais do que 50%, né? Até mesmo porque a mãe está passando por um processo de recuperação. Então, o pai tem que estar ali, né? Justamente por isso, nesse momento, eu tinha até esquecido da licença paternidade, eu tinha esquecido de tudo, eu só fiquei ali com elas e eu nunca precisei solicitar a licença paternidade, né? Foi justamente assim, o meu processo. Eu já tinha me preparado para aquele momento, em todos os casos. Que interessante, ele já se antecipou para que pudesse estar mais próximo. Sim, Além de pai, você é empresário, Sim. né? Você está contando. Como é que você vê, como empresário, a importância da licença paternidade dentro desse ambiente corporativo, né? Você sente que tem um olhar já mais maduro das empresas em relação a isso? Bruna, essa questão da licença paternidade
no olhar corporativo, ele existe essa maturidade, mas essa maturidade ela não é bem aplicada. Por quê? Existe um incentivo, não sei se vocês sabem, chama o incentivo do governo mesmo, é um projeto do governo, chama Empresa Cidadã. E esse projeto ele já tem o objetivo de fazer a extensão da licença paternidade e da maternidade. E esse incentivo do governo, ele apoia que a empresa se inscreva como uma empresa inscrita ali no Empresa Cidadã. Isso, Empresa Cidadã. E aí, dessa forma, a empresa ela pode garantir mais 15 dias para o pai e mais 60 dias para a mãe. Então, é um incentivo muito grande, só que eu acho que ele não é muito bem divulgado. E dentro da empresa, dentro da corporação também, ela como o empresário, às vezes, o colaborador, perdão, às vezes o colaborador não tem essa instrução, vamos dizer ali no seu processo quando ele está entrando na empresa, né, ele faz uma integração, a integração, naquele processo da integração ali, ele já talvez não seja explicado que tem essa benefício, ele não é acolhido, né, a mãe também não é acolhida nesse sentido sobre a maternidade ou a paternidade, e acaba ficando vago essa situação. Então, o que eu vejo é que existe essa maturidade, né, até mesmo porque já existe esse benefício, né, onde a empresa pode ganhar benefício fiscal, dando a licença paternidade estendida para o pai, ele vai receber, a empresa não vai sair no prejuízo, né? Porque o que acontece muito no mundo corporativo é justamente isso, o pai que está saindo com a licença paternidade ou a mãe que está saindo com a licença maternidade, ele acaba sendo um peso para a empresa, né? Porque a empresa está tendo esse custo e tal, e isso é um olhar totalmente negativo, né? Porque isso acaba com a cultura da empresa, né? Se a empresa realmente está a fim de crescer e ter resultado, né? Ela tem que entender que a empresa é feita de humanos, que ela é feita de pessoas e ela precisa estruturar a sua cultura baseada nisso, né? Ela tem que trabalhar para os clientes, mas são os colaboradores que constroem e fazem o barco ir para frente. Então, no meu ponto de vista, existe sim essa maturidade, e eu acho que as empresas não aproveitam o que já existe, né, para fortalecer a sua própria cultura, né? Porque eu acho que o que faz com que essa empresa seja vista como uma empresa a ser seguida, né, é justamente essa cultura que talvez a maioria esteja falhando. Tiago, há uma ideia de que o pai está ajudando. Infelizmente, essa ideia ela perdura. Sim. Como é que você vê essa desconstrução desse pai, dessa figura do pai que está ajudando, para um pai presente, ativo? Você acha que isso tem andado? Acho que sim, né? Eu acho que isso vai de acordo com a geração, né? Eu acho que a gente está numa geração que é muito... a gente está numa época, na época da informação, né? Eu acho que a gente tem muito mais acesso à nossa infância, né? Nossos traumas. A gente sabe o que a gente viveu, né? A gente, querendo ou não, todos nós temos traumas da nossa infância, coisas pequenas, coisas grandes, coisas que a gente melhora, coisas que a gente tem que tratar sozinho, né? Enfim, então acho que todo esse processo da nossa construção como pessoa, ela exige 50% dos dois. E o pai não tem como ser um assistente nesse processo, né? Eu acho que a matemática básica, né, faz com que 50% dos dois façam um indivíduo, e desde o começo da construção desse indivíduo, desde o início, tem que ser 50% dos dois. E eu acho que, de fato, o pai ser visto como um assistente ou como um ajudante, isso querendo ou não, diminui muito o afeto, né, o processo afetivo da criança e o processo afetivo da mãe, porque a mãe precisa do suporte do pai, né, nesse processo tanto da recuperação, mas no decorrer da construção dessa pessoa, né, e essa pessoa precisa de 50% de um pai, né, na psicologia, na psique, a gente é feito de metade masculino, metade feminino, né, nós precisamos entender tudo isso e saber que, de fato, o pai, se ele entrar só como um ajudante, um assistente nisso, ele não está fazendo o papel de homem, né? O papel de pai, de fato, na construção desse indivíduo. Então, o pai ele nunca pode ser visto como um assistente, um auxiliar, indiferente da famigerada, como chama, a rede de apoio, né?
Porque existe uma rede de apoio que às vezes sufoca a mãe também, né? Que o pai fala, meu Deus, tem tanta gente aqui, eu não consigo nem chegar perto, né? No nosso caso, nossa rede de apoio é quase zero. Então, aqui, né, como a gente se deslocou de Três Lagoas para Badibacite, né? Então, nossa rede de apoio ficou todo lá em Mato Grosso do Sul. Então, mas é importante você trazer também essa visão. A gente precisa fazer essas reflexões, né? Não só cobrar, mas até quanto que a gente está permitindo que esse pai seja ativo sim. nessa construção. Eu já vi famílias que acontece, não permitem, né, que esse pai seja tão atuante. Sim, e é questão de geração, né? De fato, a geração tem gerações, né? Gerações e lugares, né? Estados, né? Que vão ser diferentes mesmo, né? Mas eu vejo que, de fato, a construção, essa desconstrução, né? Do pai, que só é um assistente, ela vem diminuindo assim. O pai, ele faz parte, né? Eu acho que hoje nós temos muito acesso a tudo, né? E isso vem mudando com certeza. Pelo menos do meu ponto de vista, os pais que eu tenho exemplo, eles sabem a necessidade, pelo menos da divisão de tarefas comum, né? Obrigatória, vamos dizer assim, conseguir dividir as tarefas, tanto as tarefas de casa ou as tarefas na construção do filho, né? Na criação do filho. De qualquer forma, resumindo, o pai, ele tem 50% a mais ainda, para mais de responsabilidade. Ele nunca pode ser visto como um simples ajudante e assistente. Pensando nessa sua vivência dupla, que você era CLT, acabou fazendo uma opção antes mesmo de se tornar pai, para que pudesse receber a sua filha Marina com todo amor e presença. Sim. O que você acha que as empresas podem fazer para valorizar, para apoiar esses homens a exercer uma paternidade mais ativa? Você já trouxe isso, por exemplo, da licença, né, um pouco maior, da empresa cidadã. Isso. Você vê agora como empresário, como é que as empresas podem incentivar esse pai a ser construído de uma maneira mais consciente? Sim. Então, foi o que eu falei, né? Eu acho que a empresa, desde o começo, né? As empresas, na realidade, né, esse processo de uma empresa ser construída e o estado atual dela, lógico, ela tem sempre que estar em processo de evolução, né? A empresa não pode ser genérica, né? A nossa lei, né, de 5 dias úteis, ela é genérica, né? Ela está falando de fato, a sua rede de apoio já existe, não é? Então 5 dias está bom para vocês, mas isso não é um caso exato para todo mundo, né? Chega a ser menor do que a licença de morte. Então, justamente. Então, tem coisas que não faz muito sentido mesmo, mas é um processo muito genérico, né? É o que eu sempre falo com meus amigos, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, né? E software, e aí a gente conversa sobre várias coisas, a gente sempre entra nesse âmbito de que o mundo começou agora. E como, de fato, é uma lei muito genérica, né? 5 dias úteis é muito complicado. A mãe não se recuperou ainda, não deu tempo para nada acontecer. Então, eu acho que o processo da empresa, acolher já no início, ali, desde a integração, né? Desde da primeira impressão que o colaborador tem da empresa, né? Desde o começo da entrada do colaborador até o processo onde ele vai estar trabalhando, ele tem que realmente ser, como eu posso dizer, de uma forma bem simples, ele tem que ser informado das regras da empresa, né? Lógico que ele vai ter 5 dias. Se houver essa necessidade, se a empresa está inscrita no Empresa Cidadã, é um super abono para a empresa, para ela avisar todo mundo isso, porque imagina você, colaborador, chega lá na empresa com a certidão de nascimento do seu filho e fala, eu vim tirar a licença paternidade e tal, e aí o RH vai lá e fala para você, não, então você tem direito a 20 dias. E aí ele estava achando que ele tinha 5 dias só que ele ia poder ficar com os filhos dele. Então, imagina o grau de gratidão que esse colaborador vai ter pela empresa, entende? Então, do meu ponto de vista, é isso. O empresário, né, a empresa, ela tem que começar desde o início, construir essa cultura da marca dele, né, que a marca o foco da marca não é resultado, o foco da marca não é lucro, o foco da marca, de fato, é fazer com que o nosso público, nossos clientes, nos sigam, mas os nossos colaboradores sejam gratos pelo que a gente faz e a gente retribui isso. E mesmo assim, não é uma obrigação muito grande da empresa, porque ela vai receber esse incentivo fiscal. Então, ela vai dar 15 dias a mais para o pai, no caso da licença paternidade,
E ela vai depois receber esse incentivo fiscal. E ela vai reforçar a cultura dela, né? Então, esse incentivo da empresa cidadã, ele é um super... É uma super vantagem para a empresa, né? Onde o empresário tem que ver, cara, isso vai mudar muito o jeito que os clientes me veem e o jeito que os meus colaboradores veem, né? E um colaborador que é pai, que ele tem mais tempo, onde ele tem um pouco mais de equilíbrio, né, na vida dele, ele vai ter mais equilíbrio também no trabalho, né? Com certeza vai entregar mais resultado. É isso. Que efeitos práticos você percebe que você está tão próximo quando seus filhos chegaram? Deu de resultado, né? Você tá ali no dia a dia participando. Isso é fantástico mesmo, Bruno, porque a Aurora, vamos começar pela penúltima, né? A Aurora, ela tem 1 ano e 3 meses. E não sei o que está acontecendo no YouTube, mas eles estão fazendo um negócio de boi da cara preta. Toda hora tem um boi da cara preta de uma coisa ou de outra. E ela já fala boi da cara preta. E aí ela não assiste toda hora, ela assiste um horário do dia. Mas aí a gente fala o boi da cara, ela fala preta, e o R, sabe? Então a gente conversa muito com ela e com a Marina desde sempre. Então a Marina, ela sempre se destacou por conversar muito bem desde pequenininha. E isso é meu e da Jéssica, né? A gente nunca ficou com mimimi com as crianças, né? Fingindo palavrinhas, né? A gente sempre conversou, usando as palavras certas e tal. E a Marina sempre se desenvolveu muito, né? E é o que a gente sempre conversou, eu e a Jéssica, sobre afeto. E quanto mais afeto, né? Quanto mais espaço de conforto, de carinho, de segurança, o desenvolvimento é desproporcional. Então, essa união do pai e da mãe, criando esse lugar de segurança e afeto, ele só pode brotar desenvolvimento, sabe? Então, da minha perspectiva como pai, presente 100%, é isso. Quanto mais afeto é visível para mim, que quanto mais afeto e segurança aquela criança tem, ela não tem necessidade de se sentir com medo ou qualquer outra coisa, ela só se desenvolve. E isso é magnífico. Que bonito. Fiquei até emocionada aqui, Thiago. Ser pai, ser mãe, é um processo de construção. Que bonito. É verdade. É muito bonito ver os pais hoje se construindo como pais, não só como auxiliadores e ajudadores, né, da mãe. Sim. É bonito ver a importância que esse homem assume, né, na vida. Sim, e a questão da palavra homem, né, é uma coisa que eu sempre achei muito, muito legal, né, porque os homens, né, eles levam isso como se de fato fosse um jargão, alguma coisa, né? Mas eu conheço muitos homens, né, que são machos só. Eles não são homens ainda, né? Eles não são pais de ninguém. E eles são machões e tal, mas eles não são pais de ninguém. E eles não viveram experiências que eu já vivi sendo pai. E isso me deixa muito mais forte do que muitos machões, né? Então eu tenho essa perspectiva sobre a construção de um homem, de que um homem precisa, de fato, ter uma família para depois entender o que é ser um homem, né? Do que é poder se doar, e do que é poder sentir um medo enorme quando a criança fica gripada. Então, é isso. Que bonito. Para encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem para outros pais. Você falou coisas belíssimas, importantes, mas quero que você deixe uma mensagem para os pais que estão prestes a iniciar essa jornada de construção como pais. Sim. E legal. Também para as empresas que ainda não perceberam o valor da presença. Eu vou falar com os pais primeiro, né? Isso. Essa questão dos pais o pai se constrói com processo, né? O pai nunca é construído quando o bebê nasce. Então isso é um fato. Não se preocupe, porque de fato você vai ficar com medo, apavorado, não vai saber o que vai acontecer, mas pode ficar tranquilo, porque o peso que você vai estar carregando é um peso exato com o peso que você consegue suportar. Então, não se preocupe. Só pense, de fato, no que você pode fazer para fazer com que a sua família, né, o que você está construindo agora, se torne realmente real, né? Porque essa construção da família é um novo ser, é uma nova entidade, o casal e a criança e essa família é uma coisa que precisa de manutenção, é como se fosse uma nova pessoa que você de fato precisa dar atenção. Então a sua preocupação maior não é sobre o que você está fazendo ou sobre as coisas que você vai fazer no futuro, a questão é como você pode fazer com que
essa sua família, esse novo ser que está aparecendo, se desenvolva de um jeito onde não existe trauma, nem ruído e nem coisa do tipo. E para a empresa é isso. Se você realmente quer ser uma empresa forte, uma empresa que tem uma estrutura onde os seus colaboradores admirem, né, e tenham esse orgulho de falar sobre as situações que ele já viveu na empresa, para analisar sobre como os seus colaboradores veem a sua empresa, como a licença maternidade e a licença paternidade é visto pela sua empresa. Será que eles veem que, de fato, quando chegar esse momento, eles vão ser um peso para vocês? Né? Se eles sentirem que eles vão ter um bebê, e o bebê deles é um peso para a empresa, com certeza eles nunca vão ser gratos pela empresa que eles estão trabalhando. Eu acho que isso já é uma observação bem clara e óbvia para todo mundo, né? Obrigada. Obrigada Imagina. por se propor a construir esse pai que você tem se proposto a ser com tanta entrega, Obrigado. Com tanta dedicação, com tanto carinho. São os pais que eu acho que a gente precisa trazer para mostrar que é possível sim, ser homem, ser um profissional de sucesso, construir uma empresa, mas mais que isso, construir seres humanos. Sim, construir seres humanos que se sentem amados, seguros e compreendidos. Sim, é isso. Eu que agradeço, Bruno, de verdade, eu fico muito feliz, né, por vocês conseguirem me observar, né, no meio da rede social da minha esposa, onde com certeza a gente criou essa conexão. E esse recado para os pais e para todos que nos assistem, ele é bem claro. A paternidade, ela é uma necessidade, ela não pode ser vista como um auxílio à mãe, ela não pode ser vista como um auxílio à criança, né? A mãe depende emocionalmente do pai. O pai não é um aporte técnico à família, né? Ele de fato ele é um aporte psicológico a todos ali. O bebê precisa do pai, ele precisa do processo do acolhimento do pai, da segurança que o pai cria, né? E ser pai é a maior honra do mundo. Parabéns. Que sorte a Jéssica tem. E os seus filhos. A presença do pai nos primeiros dias não é um detalhe, é um alicerce, como a gente pôde ver aqui. Garantir o direito à licença paternidade é garantir vínculos, saúde emocional, divisão real de tarefas e, principalmente, um começo mais justo e afetuoso para toda a família. Eu estou muito grata ao Thiago ter vindo compartilhar essa história linda, generosa e real com a gente. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio de PodClean. Feliz Dia dos Pais e até a próxima.